Bom, pessoal, nós vamos entrar num assunto novo de termologia essa semana, né? Que é o assunto de dilatação térmica. Ok? Então, gente, a dilatação térmica é um fenômeno, né, que pode acontecer com qualquer corpo toda vez que ele sofre uma mudança significativa da temperatura. Ok? Então, o que seria a dilatação? Ela funciona na maior parte dos corpos da seguinte maneira, né? Quando a temperatura aumenta, eu aumento as dimensões do corpo, ok? O que seria aumentar as dimensões do corpo? Ele aumenta o tamanho, certo? Então, parece estranho falar isso de aumentar o tamanho, mas esse aumento ele de fato acontece e em alguns corpos é mais significativo do que em outros, ok? Lembrando, gente, que essa dilatação, esse aumento no tamanho, às vezes ele é imperceptível, né? Mas em outros casos fica bem visível. Então, quando a temperatura aumenta, eu tenho um aumento do tamanho daquele corpo. E o procedimento contrário também acontece. Quando a temperatura diminui, aquele corpo ele diminui de tamanho, certo? Então as dimensões dele ficam menores, ok? Onde é que a gente consegue notar a dilatação, certo? Então trouxe aqui alguns exemplos de dilatação térmica. Então, por exemplo, o trilho do trem, ok? Então, no trilho do trem, ele é construído, tem vários pedaços de ferro, e entre um pedaço de ferro e outro, ele tem que ter esse pequeno espaço aqui que está na figura, certo? Por que esse espaço aqui, ele tem que existir? É bem simples. Como eu sei que durante o dia a temperatura é maior por causa do sol e de noite é mais frio, né, por causa da ausência dele, então quando você tem a parte mais quente, né, a temperatura maior do dia, esse trilho ele vai ficar levemente maior do que quando ele estava pela noite, certo? Então de dia a temperatura é maior, de noite a temperatura é menor. Então de dia esse trilho ele vai estar um pouquinho maior do que o normal, ok? Esse espaçozinho que tem entre um trilho e outro, a gente chama de junta de dilatação, ok? Então o que seria uma junta de dilatação? É simplesmente um pequeno espaço onde não tem material nenhum, que simplesmente está ali para deixar as coisas dilatarem, né? Deixar ele aumentar de tamanho. Pessoal, caso isso aqui, essas juntas de dilatação, não forem respeitadas durante a construção, a gente pode notar alguns defeitos, né? Qual é o defeito mais comum no caso dos trilhos, né? Então você pode ter colocado o trem para fazer um trilho aqui reto, mas aí como você não respeita esse espaço, esse trilho, ele bate no outro e aí ele curva, como está aqui na foto, ok? Às vezes, gente, essa curvada, né, ela não acontece só por causa do desrespeito às juntas de dilatação. Às vezes acontece um incêndio aqui, certo? Alguma coisa pegou fogo e ele acaba entortando bastante, certo? Outro exemplo que a gente consegue notar é a dilatação, ok? Os fios elétricos, ok? A gente nota que o fio elétrico ele tem que ter uma folga, certo? Ele tem que ter uma barriga, né? Vamos dizer assim. Por que essa barriga tem que existir? É bem simples.
De dia é mais quente do que pela noite, ok? Então isso quer dizer o quê? Que de dia a dimensão desse fio ela vai aumentar, mas pela noite essa dimensão desse fio ela vai diminuir. Se você colocar esse fio aqui muito na conta, em um dia muito frio, esse fio ele pode romper, ok? Então a gente deixa uma certa folga para deixar ele aumentar de tamanho e diminuir de tamanho, dependendo da temperatura do dia, certo? Então essa folguinha aqui no fio elétrico sempre tem que existir, ok? Então outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é também um exemplo de juntas de dilatação, ok? E aqui a gente tem uma foto de uma ponte, é bem comum ter isso em ponte, ok? Que você tem a pista e em alguns trechos da pista a gente tem como se fosse um vão, certo? Então você tem essa região toda aqui que é vazio, mas aí ele coloca tipo uma placa metálica, certo? Para deixar esses espaços aqui que estão do lado aumentar de tamanho, certo? Então a ponte também ela muda de tamanho dependendo da temperatura do dia, certo? Então a gente deixa esse vão aí para ela poder mudar de tamanho tranquilamente, sem correr o risco de cair, né? Ou de criar algum tipo de rachadura que vai desgastar ao longo do tempo. Bom, então a dilatação, gente, ela é um fenômeno bem comum, né, no nosso cotidiano, e a gente vai aprender como calcular o quanto dilata cada corpo, o quanto muda as suas dimensões, ok? Nós não vamos ver isso hoje, né? Vamos deixar para a próxima aula, para a próxima semana. Então, nós temos aqui os tipos de dilatação, certo? Nós podemos ter 3 tipos de dilatação. Nós podemos ter a dilatação linear, que é aquela que acontece em uma única dimensão, certo? Então, imagine aqui que você tem uma barra. Imagine que a gente aumentou a temperatura dessa barra e antes ela tinha esse tamanho, agora ela tem o mesmo tamanho e mais um pedaço, ok? Pessoal, pela figura fica parecendo que a dilatação ela é muito expressiva, mas isso aqui é só por fins educativos, ok? A dilatação geralmente ela não aumenta uma quantidade tão expressiva assim, ela aumenta só um pouquinho, bem pouquinho, ok? Então nós podemos ter a dilatação linear, que ela acontece em uma única dimensão. No caso aqui, ela está aumentando o comprimento do corpo, ok? Nós podemos ter a dilatação superficial, que é quando ela acontece em 2 dimensões, ok? Então na figura aqui nós temos um quadradinho que tem um certo tamanho, certo? E aí ele vai aumentar 2 dimensões, ele vai aumentar a dimensão da largura, então ele vai aumentar a largura aqui e ele vai aumentar o tamanho dele, ok? Então ele ficou maior aqui nessa dimensão da altura e ficou maior nessa dimensão aqui do comprimento. Então quando ele aumenta ou diminui em 2 dimensões, a gente chama de dilatação superficial, ok? Nós temos também a dilatação volumétrica, certo? Que é quando ele vai aumentar em 3 dimensões diferentes. Então eu tenho um cubo aqui, certo? Que tem um certo volume e ele vai sofrer um aumento do tamanho, né? E aí a gente vai aumentar as 3 dimensões. A gente vai aumentar o comprimento, a gente vai aumentar a altura, a gente vai aumentar a altura dele e vai aumentar a largura.
Então, quando acontece essa mudança em 3 dimensões, a gente diz que ocorreu uma dilatação volumétrica. Okay? Qual é a importância de diferenciar uma da outra, gente? É bem simples. Nós diferenciamos uma da outra porque a maneira de calcular elas é diferente. Okay? Então, se acontece uma dilatação linear, existe uma maneira de calcular, certo? Ou seja, tem uma fórmula para você calcular. A mesma coisa para superficial e para volumétrica. Nós não vamos ver essas contas hoje, ok? Então, nós vamos ver, por enquanto, quais são os parâmetros, né, que influenciam na magnitude da dilatação. O que seria magnitude? É basicamente dizer o quanto um corpo vai dilatar, certo? Tem corpos que dilatam mais, tem corpos que dilatam menos, ok? Então, tem 3 parâmetros principais que influenciam nessa grandeza aí da dilatação. Primeiro, o tamanho inicial do objeto, ok? Isso quer dizer o seguinte, gente. Quanto maior o tamanho do corpo, mais significativo vai ser a dilatação dele, ok? Então, objetos pequenos dilatam de maneira praticamente imperceptível, mas objetos grandes, eles dilatam muito mais, certo? E é bem mais significativo, ou seja, a gente consegue ver a dilatação até a olho nu, ok? O segundo parâmetro que influencia, gente, na dilatação é a temperatura, ok? Então, se a mudança de temperatura for grande, maior vai ser a dilatação. Se a mudança de temperatura for pequena, menor a dilatação. Então, a temperatura tem um papel principal aí também, ok? E o outro parâmetro que importa na dilatação é o tipo de material. Então, como os materiais eles são diferentes um do outro, né? Então, quando você faz os testes de dilatação, a gente percebe que tem alguns materiais que dilatam mais e outros que dilatam menos, certo? Então, dependendo do tipo de material, a gente vai ter comprimentos, superfícies e volumes dilatados diferentes, ok? Bom, gente, então por hoje é só. Na próxima semana, a gente vai aprender como calcular cada uma dessas dilatações e vai fazer alguns exercícios, ok? Então, se tiver alguma dúvida, é só me procurar.